Boa noite a todos. Hoje é dia 9 de novembro e nós vamos começar então a aula da disciplina de Contabilidade Avançada. Então eu vou começar deixando uns recados para vocês. É sobre as avaliações, né? Então, o que acontece, né? Nós vamos começar as avaliações semana que vem, né? Dia 16 e dia 17. Precisa sempre tomar cuidado, segunda e terça-feira. Prova de proficiência, perfeito? Então precisa ver todo mundo que está escalado aí para fazer essa prova, né? E lembrar que ela vai estar valendo 2.000 pontos. E ela fica linkada com algumas disciplinas, né? Se não me falha a memória, uma das disciplinas é Práticas 3. Agora eu não lembro as outras, né? E aí o que acontece? A prova de Práticas 3, né, que seria o trabalho, né? Ele não vale 4.000, ele vai valer 2.000. O restante é a nota de proficiência, tá? Em relação às provas que vocês vão estar fazendo na última semana de novembro, do dia 30 até o dia... Do dia 30 ao dia 3. Não é até o dia 4, então é de segunda a quinta-feira. O que vai acontecer? Essa prova, ela vale 4.000, tirando aquelas provas que estão linkadas com a prova de proficiência, né, que vão valer 2, mas via de regra elas valem 4.000 pontos. E aí o detalhe é o seguinte, todas as provas da semana vão estar disponíveis no dia 30, a partir da meia-noite e 1. Então, abriu lá o dia 30, então de domingo, né, passou meia-noite de domingo, 1 minuto de segunda-feira, já estarão disponíveis todas as provas da semana. E elas vão ficar disponíveis até o dia 3 de dezembro, que é uma quinta-feira, até as 23 horas e 55 minutos. Aonde vocês vão estar encontrando isso? No encontro 14. Então é só procurar no encontro 14, na aula, tem lá o link para fazer a prova. Tá bom? Então, acho que são esses os avisos que eu precisava passar para vocês. Tudo bem? Sim, professor. Beleza. Boa noite, Moisés. Eu vou retomar... Boa noite. Eu vou retomar, então, a nossa aula. Bom, vocês devem estar enxergando aí os exercícios, né? Eu vou só fazer uma recapitulação disso aqui e completar os exercícios. Então, vamos lá. Vocês estão visualizando bem, hein? Sim. Perfeito. Então, vou tentar explicar para vocês o seguinte. Quando vocês tiverem que fazer uma consolidação de balanços, em que o balanço tiver, no caso a controladora, tiver 100% de participação no capital da controlada, é o mais fácil que tem. Por que é o mais fácil que tem? Eu vou sempre somar as contas, né? Então, que nem aqui, ó. Somei o caixa, 100. Excluir as operações que tenham intercompanhias, que nem aqui, ó. Aqui está marcado contas a receber da empresa B. Quem que tem que receber? A empresa A. A empresa A é a controladora. Então, o que eu tenho que fazer? Excluir. Então, eu vim aqui excluir, ó. É só lembrar, o ativo tem saldo a débito, coloquei no crédito, zerei. Daí eu vejo a outra conta. Receber da empresa A. Quem tem que receber? A empresa B. A empresa B é a controlada, também tem que excluir. Então também fiz aqui, lancei 80 crédito, zerei. Beleza. Outras contas a receber. Se são de outros clientes, não tem problema nenhum. Eu só vou somar. Então somei 250, 170, 420. Perfeito? Os investimentos feitos da controladora na empresa B, no valor de R$600, eles têm que ser excluídos. Eu não posso considerar o investimento da controladora na controlada. Então eu zerei, ó.
O imobilizado, somei e eu faço a totalização. Então, aqui eu somei, ó, 600, 780, e aqui eu somei também 1.500, 420, né, 1920, mais 100, 2020. Tá aqui. Fechei o balanço, tá? Aí o que nós vamos estar fazendo? Passivo. Mesma coisa, ó. Contas a pagar A. Quem tem que pagar? Empresa B. Empresa B é a controlada. Excluir, zerou. Contas a pagar, empresa B. Quem tem que pagar? A empresa A, controladora. Não pode também. Excluir, ó. Zerei. Outras contas a pagar. Somei. 120 mais 100, 220. E aqui o PL. Como é 100%, a empresa A tem 100% de participação no capital da empresa B, então eu verifico aqui, ó, quanto representa? 600. Então eu vou excluir 600, o total, tá? Então o PL da empresa B era de 600, menos os 600 que eu estou excluindo, só sobrou o PL da empresa A, 1.800. Quando eu somo 1.800 mais 220, 2020. Completei a consolidação. Tá? Por quê? Porque é 100% do capital. 100% de participação no capital. Segundo caso, que nós já fizemos, só estou, que nem eu falei, recapitulando. Né? Aqui está dizendo para nós, olha, é 70%. Então, o que eu vou fazer? Somo o caixa, 700, investimentos em B. Então, eu preciso lembrar, toda vez que fala investimento, eu tenho que estar excluindo, ó, excluir. Tá? Por quê? O investimento que a controladora faz na controlada tem que ser eliminado. Perfeito? Então, eliminei aqui, ó. Zerei. Imobilizado, somei. 1.500, 2.000, 13.500. Aí eu somei 13.500 mais 700, 4.200. Aqui só teve 1.050. Normal, não teve mais nada e foi eliminado. Contas a pagar. 1.200 mais 1.000, 2.200. Perfeito? O PL, aqui vem o grande lance, é 70% do PL. Então eu venho aqui e verifico. Quanto que é 70% de 1.500? Então eu venho aqui, ó, 1.500, 70%, opa, é 1.050. Não é o valor do investimento? Aqui, ó, 1.050. Então quanto que eu vou excluir aqui do PL da companhia B? Apenas os 70%, ou seja, o valor do investimento feito pela companhia A, 1.050. Excluir 1.050, e aí o que eu faço? 1.550 mais 1.500 deu 3.050, menos 1.050. Então sobrou 2.000. Tá? Então, só para lembrar, como é que eu cheguei no valor de 2.000? 1.550 é o PL da companhia A. 1.500 o PL da companhia B. Eu somei os dois, certo? E excluí, tirei, diminuí o valor do investimento da companhia A na B, que é 1.050. Então, ficou 2.000. Ok? Então, aqui é 4.200. Só teve o 1.050, somando 2 com 2.200, 4.200. Bateu ativo e passivo. Certinho. Tranquilo até aqui? Sim. Bom, vamos então ao exercício número 3. Fala para nós então, olha, a consolidação do balanço da companhia A, ela tem participação de 100% no capital da companhia B, né? E nós precisamos então fazer a consolidação. Então, no primeiro item, que é o caixa, e não tem só que somar, né? Então, eu venho aqui, 500 mais 800, 1.300. Opa. 1.300.
No segundo item, clientes, terceiros, já está falando, não tem nada a ver com as companhias, são terceiros. Então, 1.000 mais 1.200, 2.200. Aí vem aqui, investimentos em B. O investimento da controladora na controlada tem que ser eliminado. Então, está aqui, ó, 3.440. Eu vou eliminar o valor total. Então, como é ativo, saldo a débito, eu vou fazer um crédito aqui, 3.440. Vem aqui, zerou. Tá? Imobilizado, é só somar. 5.000. Total, eu vou estar somando então 5.000 mais 2.200, 7.200, mais 1.300, 8.500. 8.500. E aqui no crédito, só teve um único lançamento de 3.440. Ativo está feito. Aí nós vamos olhar o passivo. 2.800 mais 700, 3.500. Aí vem aqui. O PL da companhia B é no valor de 4.300. Só que eu não posso excluir o valor total. Por quê? Porque é 70%, não é isso? Ah, não, é 100%, desculpa. 100%, só que tem um detalhe, ó. Quanto foi investido na companhia B? Foi investido 3.440. É isso que eu tenho que excluir. Então, eu venho aqui e excluo 3.440. É todo o investimento feito pela controladora na controlada. Então, quanto vai sobrar? Eu vou pegar o 4.140, somar com 4.300, vai dar 8.440 e vou tirar do 3.440 que é o investimento. Então sobrou 5.000. Totalizando 5 com 3.500, 8.500. Então é só observar, bateu com o ativo. Quanto que é o total do débito? 3.440, que é o mesmo que nós excluímos aqui em cima. Professor, Pode falar. posso pedir um favor? Pode. O senhor pode voltar lá naquele primeiro exemplo, porque no primeiro exemplo o senhor tirou 100%, certo? Porque ele não tinha investimento? Porque o valor do investimento era 600. Olha aqui, ó. Entendi. O mesmo valor do capital, né? Isso. Então, assim, Entendi. o valor que tinha sido que a empresa A investiu na empresa B era 600. Quanto era o PL da empresa B? 600. 600. Então eu tirei tudo, Certo. Tá bom. tá? Então a gente sempre considera o valor do investimento. Sempre o valor de investimento. A mesma Tem coisa. alguma possibilidade de não ter esse valor de investimento? Não, sempre vai aparecer. Tá bom. Olha o outro caso, o número 2, ó. Era 70%, mas é só observar assim, ó. Quanto que eu tenho que excluir? 1.050, ó. 1.050. Porque É foi o o valor valor. investido. Exatamente. Tá? Entendi. Só que 1.050 é 70% de 1.500, certinho. Tá bom. Tá Obrigada. bom? Para fechar o terceiro, o que nós temos que fazer? Fazer a... Opa, foi demais. Fazer a consolidação da DRE. Então, o que a gente vai fazer? Vai somar os valores. Então, aqui no caso, 8 mais 5, 13.000. O CMV. Então, 3.700 mais 3.000, 6.700. Quando eu faço 13 menos 6.700, eu tenho 6.300. Tá? Não se esqueçam que se você somar aqui, né, vai dar 6.300, mas o correto é você fazer 13 menos 6.700 para dar o 6.300. Tá? Aqui, 1.800 mais 1.500. Então vai dar 3.300. Aqui no caso, receita de equivalência patrimonial. Então, é a receita que a controladora recebe da controlada quando ela tem investimentos. Eu tenho que eliminar isso aqui. Então, eu venho aqui, elimino. É uma receita, saldo a crédito, elimino a débito, zerou esse valor,
Totalizei aqui só para constar, né? Pô, 500. E aí nós vamos fazer, né? Lucro bruto 6.300 menos 13.300, total 3.000. Ok? Qual que é a regrinha para fazer a consolidação da DRE? O lucro consolidado, que é esse aqui, ó, esse valor de 3.000, o valor de 3.000 sempre será igual ao lucro apurado na controladora. Estão vendo aqui? A controladora apurou um lucro de 3.000 reais. No balanço consolidado, o lucro sempre vai ter que ser igual ao lucro da controladora. Então, certinho, ó. 13 menos 6.700 deu 6.300, menos 13.300, 3.000. Perfeito? Essa é a regrinha para a DRE. O lucro da controladora sempre será igual ao lucro consolidado das demonstrações, no caso das DREs, né? Professor, desculpa, por que zerou a receita de equivalência patrimonial? Porque a receita de equivalência patrimonial, esse valor de R$ 500, a companhia A, que é a controladora, recebe da companhia B pelos investimentos que ela fez. Então, isso tem que ser eliminado. Resultado da equivalência patrimonial, receita da equivalência patrimonial, na consolidação, ele é sempre eliminado. Entendi. Tá bom? E ele sempre vai aparecer na DRE. Perfeito? Obrigada, professor. Nada. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo entender? O restante da turma que não se manifestou? Tá indo, professor. Tá indo? Muito É bom. o que fica meio assim, quando tem valor em A, que é a controladora, só que aí do lado tem em B, então eu tenho que saber que é para me tirar de B, mais ou menos isso, que tá pegando um pouquinho. Tá, eu vou tentar. Vamos ver se nessa última aqui clareia, então, o restante das dúvidas aí, né? Que eu vou fazer só essa daqui, que ainda tem mais uma matéria para a gente passar hoje, então eu vou parar por aqui. Não vou ficar muita coisa, não. Então vamos lá, olha. Consolidação. O princípio da consolidação é você somar a companhia A ou a controladora com o valor de saldo das suas controladas. Esse é o princípio da consolidação. Então, você apresenta o balanço da controladora e o balanço consolidado. Então, ela tem que mostrar no balanço consolidado os valores das contas do balanço e da DRE consolidados, ou seja, somados. Perfeito? O detalhe é que nós temos que eliminar sempre nós temos que eliminar o investimento que a controladora faz nas suas controladas, que é isso aqui, ó. Isso tem que ser eliminado. Se houver operações entre uma companhia e outra, ou seja, entre controlada e controladora, tem que ser eliminado também. E nós temos que lembrar um outro detalhe importante. Na DRE, o que eu elimino? O resultado ou receita de equivalência patrimonial. Por que eu elimino isso? Porque receita de equivalência patrimonial é o valor que as controladas pagam para a controladora, a partezinha do resultado, no caso, né? Que a controlada paga para a controladora. Então, eu tenho que eliminar isso também. Ok? Então, vamos começar a somatória. Eu vou fazer 500 mais 800. Tranquilo, né? Então, 1.300. Aí eu vou somar clientes. 1.000 mais 1.200. 2.200. Investimentos em B, eu tenho que eliminar. Então, como eu falei, ó, esse saldo é débito, então eu venho aqui e coloco 3.440 a crédito
Zerou. A gente pensa assim, débito menos crédito, zerou. Imobilizado, é só somar, né? 2 e 3, 5 mil. Aí eu vou somar o total aqui, ó. 5, 7.200, 8.500. Então, 8.500. Total aqui, 3.440, que foi a única coisa que nós eliminamos. Deixa eu subir só um. Aí, pronto. O que nós eliminamos. Aí vem passivo. Contas a pagar. 2.800 mais 700. 13.500. Ok? Agora vamos olhar o PL. Então, olha aqui, ó. O valor do PL da companhia B é R$ 4.300. Eu não posso tirar todo esse valor, por quê? Porque a companhia A tem 80% do capital. Ela não tem tudo. Se você pegar e fizer uma continha, ó, 4.300, 80%, 3.440. É o valor que ela fez de investimento. É isso que eu posso tirar. Então, aqui é crédito. Então, eu venho aqui no débito, 3.440. E aí, eu vou fazer a conta, ó. 440 PL de A. 4.300 PL de B. Somei. Deu 8.440. Vou tirar os 3.440, que é o investimento que a controladora fez na controlada. 3.440. Sobrou R$ 5.000. Esse é o PL consolidado. Aí eu vou somar 5 mais 3.500, 8.500. E aqui eu somo 3.440. Então percebam que o total do crédito que está aqui, ó, é igual ao total do débito, ou seja, ativo, passivo. Perfeito. Total do ativo igual ao total do passivo. Tudo bem? Então é aqui, ó. Por que nós eliminamos só 3.440? Porque é o valor que a controlada investiu na controladora. Eu não posso eliminar mais do que o valor que ela investiu. Tudo bem? Sim. E aí nós vamos finalizar com a DRE. Então, mesma coisa que nós fizemos na outra DRE. Aqui no caso é 13.000. Aqui vai dar 6.700. 13 menos 6.700 deu 6.300. Aí eu vou fazer as despesas. 1.800 mais 1.500. Vai dar 3.300. E aqui? Receita de equivalência patrimonial. Receita crédito, eu vou eliminar fazendo um débito. Zerou. 6.300 menos 3.300, 3.000. Então, lucro líquido consolidado é igual ao lucro líquido da controladora, sempre. Então, lucro líquido consolidado é igual ao lucro líquido da controladora. E é interessante isso porque se vocês pensarem, ó, 8 menos 3.700 deu 4.300. Menos 1.800, deixa eu fazer a conta, 4.300, 1.800, deu 2.500. Mais 500, que é o resultado da equivalência, deu 3.000. Não é isso? Então, o resultado do lucro líquido da controladora, 3.000. E quando você soma tudo aqui, só não pode somar a receita de equivalência patrimonial, também dá 3.000. E aí, legal? Ninguém vai falar nada? Sim, professor. É que eu tentei desbloquear o microfone aqui. E é bem simples também, né? Sim.
E lembrando que assim, o que a gente vai fazer de consolidação? Balanço e DRE. Ah, professor, e se eu precisar fazer o consolidado de uma DMPL? Primeiro você consolida o balanço e a DRE. Se você precisar consolidar mais alguma outra demonstração, com base no balanço e na DRE consolidado, você faz os outros, tá? Se precisar. Mas normalmente o que eles pedem para consolidar? Balanço e DRE. Mas não tem grandes segredos, né? Então, lembrando que vou voltar lá no primeiro só para recapitular isso aqui, ó. O que eu tenho que lembrar? Eu tenho que eliminar operações entre companhias. Tá aqui, ó, contas a receber entre companhias, contas a pagar entre companhias. Isso eu preciso eliminar. Então, operações entre controlada, controladora e controladas tem que ser eliminada na consolidação. Outra coisa que eu preciso eliminar, o investimento que a controladora faz na controlada. É isso aqui, ó. Tem que ser eliminado. E o que mais que eu preciso eliminar? Eu preciso eliminar no PL da controlada o valor de investimento feito pela controladora. Que no caso aqui foi 100%, então é o total, né? Então é isso que a gente precisa eliminar. Operações entre companhias, os investimentos da controladora em suas controladas e o valor do investimento da controladora no PL das suas controladas. É isso que a gente precisa eliminar. Professor, independente da quantidade de controladas, a regra é a mesma, né? A mesma. Tá. Tá bom? Então, só para a gente lembrar aqui, né, ó, quando se trata de balanço e DRE, então no caso aqui, como nós não tivemos operações entre companhias, o que nós fizemos? Somamos tudo, eliminamos o investimento da controladora na controlada, sempre é o valor do investimento, não pode ser nem mais nem menos, ó, até porque ela não tem 100%, ela só tem 80%, né? E no caso da DRE, eu vou somando tudo, só não posso somar o resultado, a receita de equivalência patrimonial, ela tem que ser eliminada, e lembrar que o resultado que der na controladora é o mesmo que vai ter que dar no resultado consolidado. Ou seja, o lucro que apresentar no consolidado tem que ser o mesmo lucro líquido da controladora. Perfeito? Perfeito? Sim. Sim, Engraçado, só vocês duas participam? O restante tá tudo tranquilo? Não, professor, a gente está prestando atenção aqui, né? Sim, mas eu quero saber se estão entendendo também. Não, a princípio tá dando para entender, sim. Beleza. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar mandando isso aqui para vocês poderem verificar, né? Se vocês quiserem, como ele está em Word, vocês podem apagar essa parte que eu fiz aqui e fazer novamente, tá? Porque não tem problema nenhum. E aí, treina mais um pouquinho, se vocês quiserem, né? Então, deixa eu continuar agora com a segunda parte, a última parte propriamente dita, né? Que é. Uai. O que aconteceu aqui? Peraí que deu tchutchu.
Vocês estão visualizando bem? Unidade Sim. 4? Sim. Então, essa unidade 4 aqui, que fala de reestruturação societária, se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão perceber que assim, é simples, não tem muito segredo. Então a gente tem que lembrar assim, reestruturação societária é quando você modifica, quando você remodela a sociedade, né? Então, ela era de um jeito e depois da reestruturação, ela acaba ficando de outro jeito. Então, aqui no quadrinho está dizendo para nós, olha, a reestruturação societária consiste no processo pelo qual as pessoas jurídicas mudam de tipo societário, juntam-se ou dividem-se, normalmente com o objetivo de dar à sociedade o perfil mais adequado à execução de seu objeto social ou de torná-la mais competitiva. E aí nós temos 4 tipos de reestruturações, né? Ou reorganização, que vocês acharem melhor. Nós temos a transformação, incorporação, fusão, que pode ser total ou parcial. Então, fusão é quando você soma companhias, você junta as companhias, né? E cisão, que pode ser total ou parcial, que é quando você divide a empresa. Ok? Todas essas operações aqui estão na Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, é a Lei da Contabilidade, e também estão na Lei 10.406, que é o Código Civil Brasileiro. Então, além de estar lá na 6.404, elas também estão especificadas no Código Civil Brasileiro. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui para pegar do começo. Então, aqui, ó, eu pus um quadrinho, é tipo um resuminho, né? O que é uma transformação? Então, vamos ver se fica bem facinho, né? A transformação, ela muda o tipo societário, independentemente de dissolução e liquidação. Ou seja, não precisa ter uma dissolução ou ter uma liquidação, mas você precisa mudar o tipo societário. E não afeta a sua personalidade jurídica. Isso é muito importante, hein? Não afeta a personalidade jurídica. Ponto. Nós já vamos ver o que seria isso. Fusão. Fusão é somar. Então, a união de 2 ou mais sociedades para formar uma sociedade nova. Então, quando eu falo assim, eu fiz a fusão de 2 ou 3 empresas, então, quando eu junto isso aí, formou uma nova empresa. Então, a empresa número 1 não existe mais, a empresa número 2 não existe mais, e agora eu tenho a empresa número 3, que é a soma da 1 mais 2. Perfeito? Então, tem que lembrar sempre isso aqui. Essa nova empresa vai suceder todos os direitos e todas as obrigações das 2 empresas. Perfeito? Então, um exemplo bem claro desse aqui é a fusão Itaú-Unibanco, que formou esse Itaú-Unibanco, que a gente só vê o Itaú agora, né? Mas é Itaú-Unibanco. Nós temos aqui também os outros 2 tipos, né? Cisão. Então, o que é uma cisão? Divisão. Então, é o desmembramento de todo o patrimônio, seria uma cisão total, ou de parte do patrimônio, seria uma cisão parcial. A sociedade que absorver o patrimônio da companhia cindida, ou seja, da companhia que eu estou dividindo, né, também deverá arcar com todos os direitos e obrigações. Tá? Então, vamos supor, eu dividi a empresa e formei uma nova empresa com uma parte do patrimônio dessa empresa mãe, né? Vamos dizer, a empresa que deu parte do seu patrimônio. Ela vai dar bens, direitos e obrigações. Ela não vai dar só bens e direitos. Então, essa nova empresa que foi formada com parte desse patrimônio tem o seu ativo, os bens e direitos, e também tem essas obrigações que ela herdou da companhia cindida, da companhia que foi dividida. Perfeito?
Incorporação. Uma ou mais sociedades são incorporadas por outra sociedade. Então aí as sociedades já existem. Então, cuidado com isso, as sociedades já existem. Só que ela vai lá e abocanha, ela, vamos assim, ela absorve as outras empresas, né? Então ela vai aumentando de tamanho, né? Ela vai crescendo, ela vai se tornando maior, né? Por quê? Ela vai absorvendo. Então vamos pensar uma questão bem interessante isso aqui. Quando a gente fala em corporação, a gente pode falar assim, por exemplo, até uns anos atrás, vocês lembram que existia o HSBC, o banco HSBC? Sim. Por que ele não existe mais? Não sei. Vocês já tinham percebido que ele não existe mais? Não tem mais agência do HSBC? Eu percebi pelos comerciais, porque antes tinha comercial do HSBC e hoje já faz algum tempo que não vi mais. Então, e por quê? Ele foi comprado pelo Itaú, né, professor? Itaú não, acho que pelo Santander, né? Nenhum dos dois. Pelo Bradesco. Ah, verdade. Só errei o banco, mas eu lembro que ele foi comprado. Isso. Então, a gente pode dizer assim, olha, o Bradesco incorporou completamente o HSBC. Tá? Então, assim, o Bradesco já existia, o HSBC já existia. Aí o Bradesco foi lá, comprou ele e absorveu tudo. Agências, correntistas, as aplicações, as dívidas, tudo que tinha no banco HSBC foi incorporado ao Banco Bradesco. Perfeito? Então, essa é a diferença. As duas empresas já existiam antes da incorporação. Depois da incorporação, só sobra a empresa que é a incorporadora, que é aquela que comprou a outra, né? Então, ela absorve tudo. Então, quais sociedades podem realizar a reorganização, né? O artigo 223 da Lei 6.404, ele fala para nós o seguinte, né? As operações de incorporação, fusão ou cisão, elas podem ser operadas entre sociedades de tipos iguais ou diferentes. E deverão ser deliberadas na forma prevista para alteração dos respectivos estatutos ou contratos sociais. Ele está dizendo para nós assim, ó, sociedades de tipos iguais. Então, por exemplo, Banco Bradesco era uma sociedade anônima de capital aberto. O Banco HSBC era uma aliás, o Bradesco é uma sociedade anônima de capital aberto. O Banco HSBC, ele era uma sociedade anônima de capital aberto. Então, quando o Bradesco comprou o HSBC, eram duas sociedades de tipos iguais, em que uma absorveu a outra, ou seja, uma incorporou a outra. Mas pode acontecer também, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, uma corretora. Né? Vamos supor que um banco resolve comprar uma corretora. A corretora não precisa necessariamente ser uma sociedade anônima de capital aberto. Ela pode ser uma limitada. Agora, o banco, quase sempre, todas as empresas do banco, né, que fazem parte do conglomerado de um banco, são sociedades anônimas, por força da determinação do Banco Central. Então, o Banco Central exige que sejam sociedades anônimas. Não precisa ser de capital aberto. Só o banco precisa ser capital aberto. As outras empresas dele não precisam. Então, de repente, a corretora do banco vai e incorpora. Ela faz a incorporação de uma outra corretora, uma limitada, uma empresa menorzinha. Pode? Pode. O que é incorporação? Eu estou comprando, então eu vou pegar todo o ativo da empresa que eu comprei e somar no meu ativo, então todos os bens e direitos e também todas as obrigações. E aí eu vou mudar o meu PL, né? Ele vai ficar um pouco maior. Mas é possível. Não tem restrição com relação a isso. Tudo bem? Sim. Então, vamos continuando aqui, ó. Para a realização das operações de incorporação, cisão, que seria a divisão, né? Total ou parcial, e fusão, que seria a agregação, né? Somar, total ou parcial,
são necessários alguns procedimentos de ordem legal, além da emissão formal de alguns documentos. Então, isso aí já está na própria lei, né? Ao se referir à incorporação, à cisão e à fusão, tá? Os autores aí, Santos e outros, né, esclarecem o seguinte: essas operações possuem uma natureza voluntária, contudo, existe um procedimento legal para consubstanciar a vontade dos sócios, que é a alteração contratual ou do estatuto ou em Assembleia Geral, que irá deliberar sobre a concentração das empresas juntamente com a avaliação dos ativos envolvidos na operação. Então ele está dizendo isso para nós. O que isso significa? Vamos pegar, por exemplo, o caso da Croton e da Anhanguera. Então, antes da incorporação, antes de fazer essa fusão, né, que parece mais uma incorporação, mas legalmente eles fizeram uma fusão, o que aconteceu? A Croton era uma empresa do ramo educacional, capital aberto, que tinha suas ações negociadas em bolsa, e a Anhanguera era uma outra empresa da área do ramo educacional, que tinha suas ações negociadas em bolsa. Eles resolvem se juntar. Então, eles resolvem fazer uma fusão. Tá? Aí, por que eu questiono essa questão de fusão e incorporação? Não formou uma nova empresa. Na verdade, continua somente a Croton. Então, por isso que eu falo que parece mais uma incorporação, né? O patrimônio da Anhanguera foi absorvido pela Croton, inclusive as ações da Anhanguera, que eram negociadas em bolsa, não são mais. Por quê? Depois que foi completado o processo de incorporação, foi comunicada à Bolsa de Valores, a B3, que a partir daquele momento só seriam negociadas as ações da Croton. Então, todo o valor da companhia passou a ficar na marca Croton, que é a controladora de todas as empresas do grupo Croton, né? Então, precisa lembrar assim, como é que funciona a Croton? É Croton, só que ela tem várias marcas, então várias empresas, né? Então, por exemplo, a Anhanguera é uma das empresas, uma das marcas, né? Só que ela a Anhanguera continua existindo, vamos dizer assim, como marca e como CNPJ. Só que as ações são exclusivamente da Croton, exclusivamente da empresa controladora. Perfeito? E aí eles tiveram que comunicar ao mercado que eles fariam essa incorporação, essa junção das duas empresas, né? E ainda teve que passar por uma aprovação do CAD, né? Que é o comitê que analisa, né? Defesa Econômica, que analisa essa questão de juntar empresas, né? Para não ter uma grande concentração. Por quê? Vamos supor que existisse no Brasil inteiro uma única empresa do ramo educacional de ensino superior, por exemplo, para oferecer cursos de faculdade, né? Então você vai falar, você não tem opção. E pela economia, né, pelas regras econômicas, você não pode ter o consumidor não pode ser podado de escolha. Então, por exemplo, um outro caso também que foi analisado pelo CAD, né, foi o Ambev, né? Quando foi se formar a Ambev eram várias empresas que acabaram se juntando e formando a Ambev. Aí, no caso, é uma fusão mesmo, porque eram empresas separadas que se juntaram, então juntou todo o ativo e todo o passivo dessas empresas e formou uma nova empresa, que é a Ambev. Então a Ambev tem várias marcas também, só que todos os produtos são da mesma empresa, todos os produtos são Ambev. Perfeito? Então, essa é a questão para a gente poder entender a incorporação e a fusão. Professor, Fala. e como fica para quem tem investimento? Então, no caso, vamos supor assim, os acionistas que eram os sócios dessas outras empresas aí que formou a Ambev, né? Eles tiveram que todos, cada um da sua empresa, aprovar esse processo de fusão. Então, foi feita uma reunião em cada uma das empresas, com os acionistas todos separadinhos, né? Então, aprovou aqui, aprovou ali, aprovou em todas as empresas. Aí eles mandaram um comunicado para
o Comitê de Defesa Econômica, para o CAD, e aí ele analisou, olha, vai juntar tantas empresas e formar a Ambev. Isso aí não vai dar concentração, isso não vai dar monopólio, né, que eles falam, né, que só ela controla toda a parte de bebidas. O CAD achou que não, que ia fortalecer o mercado de bebidas, principalmente cerveja, essas coisas todas, né? E tinham outros concorrentes no mercado que poderiam continuar fazendo concorrência, então não ia ter prejuízo. E essa nova empresa ainda ia ter possibilidade de explorar os mercados externos, que é o que está acontecendo, né? Então, a partir do momento que todos os acionistas das empresas separadas aprovaram, então eles também aprovaram que, a partir do momento que juntou todas essas empresas, a ação da Ambev passou a ser diferente, né? E aí eles começaram a fazer a equiparação. Então, uma ação, por exemplo, da Brahma, se eu não me engano, a Brahma faz parte, né, da Ambev, eu não lembro quais são as empresas que fazem parte. Deixa eu dar uma olhada. Você avalia quanto era o valor da ação antes da incorporação. Antártica, Brahma, Adriática, né? Deixa eu ver aqui. Principalmente foi a fusão da Antártica com a Brahma. Então vamos pegar o exemplo aqui, ó. Os acionistas da empresa Brahma, os acionistas da empresa Antártica. O que eles fizeram? Vamos supor que a ação na Antártica valia R$10, que era o valor de mercado, e na Brahma a ação valia 8, uma suposição. Quanto vale agora a ação da Ambev? A ação da Ambev vale 12. Então ele tem que verificar quanto que ele tinha, no caso da Antártica, né, no valor de R$10, quantas ações ele tinha. Ele vai pegar aquele valor e converter para as novas ações. Então ele vai ficar com o mesmo valor de investimento. Vamos supor que ele tinha lá 1 milhão investido. Ele continua tendo 1 milhão na nova companhia. Só que o número de ações que ele tem agora dessa nova companhia é menor. Tá? Entendi. No caso da Brahma, a ação, eu estou chutando que seria R$8, então os acionistas da empresa Brahma também continuavam com o mesmo valor investido, só que menos ainda ações, porque a ação valia um pouquinho menos. Tá? Então, assim, a quantidade de ações vai variar, ou vai aumentar ou vai diminuir. O que não pode mudar é o valor que cada sócio tem investido. Se eu tenho 1 milhão, eu vou ter que ter 1 milhão nessa nova companhia. Só que precisa lembrar que pode ser que esse valor do novo PL dessa empresa vai ser bem maior, e aí a minha participação percentual nessa empresa vai ser menor. Vai sempre equivaler, né? Exatamente. Entendi. Beleza? Obrigada, professor. Nada, imagina. A mesma coisa aconteceu quando foi mudado as ações da Anhanguera para Croton, né? A mesma coisa. O pessoal da Anhanguera, os acionistas da Anhanguera, né? Eles tiveram que fazer essa equivalência do valor das ações que eles tinham, né? Então o valor continuou o mesmo. Se eu tinha investido, sei lá, R$200 mil, eu continuo tendo R$200 mil. Só que o valor das ações mudou e a participação que eu tinha no capital da empresa também mudou. Então vamos supor, né? Às vezes na Anhanguera eu tinha 1% do capital. Agora nessa nova empresa maior, né, que ficou uma empresa bem maior, eu tenho 0,2%. Por quê? Porque em reais o valor continua o mesmo, mas percentualmente ao novo capital dessa empresa, a minha participação pode ter diminuído. Então muitos acionistas reclamaram também por isso, né? Que a participação deles no processo decisório teria reduzido. Por quê? Mais pessoas, mais sócios, né, das duas empresas e um PL maior, um capital maior. Tá? Mas aí eles aprovaram, né? Aprovaram, lógico. Eles não podiam reclamar de nada, né? Mas é lógico que vai reclamar, né? Eu não sabia que eu ia ficar
com uma participação menor, não sei o quê. Aí é lógico, cada vez que vai aumentar o capital, a empresa é obrigada a oferecer primeiro para os sócios que já investem na companhia. E aí, de repente, esse sócio tem condição de estar comprando mais ações e voltando a sua participação anterior. Se era 1%, 2%, 5%, ele consegue atingir novamente aquele percentual que ele quer. Ah, sim. Tá? Aí o que acontece, né? A Lei 6.404, ela fala para nós assim, olha, 2 documentos tem que ter para poder, então, fazer esses processos, ou de incorporação, ou de cisão, ou de fusão. Então, o primeiro é o protocolo e o segundo é justificação. E esses 2 documentos aí, eles têm o objetivo de subsidiar, ou seja, de dar informações à Assembleia Geral para a tomada de decisão relativa às propostas de reorganização societária, né? No caso do protocolo, ele é um documento que contém o cadastro prévio com a manifestação da vontade das sociedades envolvidas. Então, a empresa, vamos supor, a Antártica, quais são as vontades dos dirigentes da Antártica e quais são as vontades dos dirigentes da Brahma, né? Então, tem que estar explicitado isso aí. O protocolo ele tem o objetivo de apresentar aos acionistas as condições da reorganização societária. Então, tem que falar, olha, vai juntar as 2 empresas, vai se tornar uma empresa bem maior, vai ter mais ativo, mais passivo, o PL vai ficar maior também, e aí o acionista tem que ficar atento para ver como é que vai ficar a participação dele nesse novo capital que vai ser formado, né? O protocolo deve ser preparado e assinado pelos órgãos de administração das companhias ou pelos sócios das sociedades de pessoas. Tá? O artigo 224 ele também fala para nós algumas coisas aqui, né? Então ele vai falar, olha, para que haja então incorporação, fusão ou cisão, aí nós vamos ter que fazer esses procedimentos, né? Então o protocolo ele vai ter que ter o número, a espécie e a classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos de sócios que serão extintos, né? Então fala assim, olha, o pessoal da Brahma tinha ações ordinárias, né, que dão direito a voto, mas às vezes dentro das ordinárias tem classe, né? Então fala assim, olha, eu tenho ação ordinária classe A, B e C. A classe A são dos sócios fundadores, então elas têm um peso maior na decisão. Isso tem que estar no estatuto, viu? As classes B são dos primeiros sócios que investiram na companhia depois dos sócios fundadores. E a classe C é todo mundo que comprou as ações na bolsa ou comprou numa nova emissão. Então precisa ver se existe essa distinção e como é que vai ficar na nova companhia. Que tem empresa que não tem. Tem empresa que fala assim, não, é ordinária ou é preferencial. Ponto final. Também vai ter que falar os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, se for um caso de cisão. Os critérios de avaliação do patrimônio líquido, a data a que será referida a avaliação e o tratamento das variações patrimoniais posteriores. Tá? Então, isso no caso de, normalmente, de cisão ou de fusão. A solução a ser adotada quanto às ações ou cotas de capital de uma sociedade possuídas pela outra. Então, o que vai acontecer? Uma empresa está incorporando a outra. O que vai acontecer com as ações? O que vai acontecer com os acionistas? O que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com aquilo? Então, tudo isso tem que ter sido explicitado, né? O valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou redução do capital das sociedades que forem parte na operação. Então, tudo isso também tem que estar detalhado nessa parte de protocolo aí. Protocolo, né? O projeto ou projetos de estatuto ou de alterações estatutárias que deverão ser aprovados para efetivar a operação. Então, vamos supor, vai fazer uma fusão ou uma incorporação, então vai formar uma empresa ou a empresa vai ser aumentada, né? Isso vai alterar o estatuto? Se vai alterar,
quais são os projetos de estatuto, porque às vezes tem que ter mais de um, porque se apresentar só um, pode ser que os acionistas não aprovem, tá? Então, no caso, assim, quando foi fazer a fusão Antártica e Brahma, eles tiveram que apresentar vários projetos, né? Não sei se foram 3 ou 4 projetos de estatuto para cada empresa, né? Então, ó, 3 projetos para aqui, que são iguais né, para a Antártica e para a Brahma, e aí os acionistas escolheram um ou dois, né? Ah, se for esse ou esse, a gente aprova, tá? Porque senão não conseguem fazer o consenso para poder aprovar essa alteração. E todas as demais condições a que tiver sujeito a operação, tá? Outra coisa, tem um parágrafo único e fala assim: os valores sujeitos à determinação serão indicados por estimativa. Vamos supor que tem alguma coisa na companhia, o que mais acontece, por exemplo, é o valor da marca, né? Então, assim, quanto valia a marca Antártica antes de formar a Ambev? Quanto valia a marca Brahma antes de formar a Ambev? Então, é uma coisa assim, marca é intangível, só que na maior parte dos casos, a marca é o maior valor que a companhia tem. Então, qual é o valor que valia cada uma das marcas? Se não der para você determinar isso, você faz uma estimativa, tá? Mais próxima da realidade, para poder colocar no protocolo, para poder formar o documento de protocolo. E o segundo documento é justificação. É o documento informativo que justifica tecnicamente a realização da operação submetida à aprovação. Então, ele está dizendo, olha, para a gente fazer isso, a justificativa é por causa disso, disso e disso. Então, a justificação, ela complementa o protocolo e deve ser submetida junto com o protocolo, né, à aprovação da Assembleia Geral. E aí vem também algumas definições, né? Opa, foi demais. Algumas definições. O artigo 225 da 6.404, ele fala para nós, olha, o que tem que ter na justificação? Os motivos ou fins. Então, quais são os motivos ou qual a finalidade dessa operação, de fusão, cisão ou incorporação? E qual é o interesse da companhia na realização disso? Então, tem que mostrar, olha, os motivos, quando a Brahma e a Antártica se juntaram, elas falaram, olha, nós queremos se tornar uma grande companhia, a maior companhia brasileira na área de cerveja, principalmente, para enfrentar, por exemplo, a Heineken, a outra lá, esqueci o nome da outra cerveja. É porque eu não gosto de cerveja, então não lembro de todas. Mas as grandes cervejarias alemães, europeias, né? Então eles queriam ter um enfrentamento de uma grande empresa brasileira com essas grandes cervejeiras internacionais. Então, era um dos motivos, né? E aí, tem que falar também, existe interesse nas duas companhias em se tornar uma companhia maior e lutar, né, com o mercado estrangeiro? Então, foi isso que colocaram lá na justificação. As ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a modificação dos seus direitos, se estiver prevista, né? Então, precisa lembrar, assim, que numa empresa de capital aberta não tem só ações ordinárias, tem as preferenciais. As preferenciais, o acionista não tem direito a voto, mas ele tem algumas prerrogativas, né? Então, eles querem saber, olha, vai modificar, vai formar uma nova companhia? Eu, que tenho ações da empresa, da Brahma ou da Antártica, eu vou ter menos ações da Ambev. E aí? Vai ser bom para mim? Por que vai ser bom para mim? Então, a justificação tem que mostrar para esses acionistas, né, o mercado exige isso, que eles não serão prejudicados. Também tem que ter a composição após a operação, segundo espécies e classes de ações. Então, se vai ter divisão só em ordinárias e preferenciais, ou se vai ter, né? Muitas vezes eles têm ações seniors, mezanino e esqueci o outro termo agora. São 3 classes, né? Seria o top, né, sênior, mezanino que é intermediário e depois tem a outra que eu esqueci a classificação. Para dizer, olha, quem é ação sênior vai ter uma rentabilidade ou vai ter dividendos maiores do que os demais acionistas, porque
ele se expõe mais a risco e assim por diante. Isso se houver classes, né? Se não houver, todo mundo vai ter ou ação ordinária ou ação preferencial. Acabou. Que é as ações que irão substituir as ações das empresas que deixarão de existir, né? Com as novas ações da nova companhia. E o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes. Então, o que é um acionista dissidente? Ele fala assim, olha, eu não concordo com essa fusão, eu não quero participar desse processo. Então, o que ele pode fazer? Ou ele vende as ações dele na bolsa e se livra dessa questão, ou ele vai falar, quanto vocês me pagam pelas minhas ações para que eu deixe de ser acionista. Então ele quer saber qual o valor de reembolso das ações, se isso vai estar previsto, né, no processo, para ele poder deixar de ser acionista. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, se ele for um acionista ordinário, aquele que tem direito a voto, muitas vezes as empresas se propõem a pagar um valor a mais, que é um valor de reembolso, para poder pegar aquelas ações, né, e distribuir entre os demais sócios, né, os demais acionistas. E aí eles pagam um valorzinho a mais só para aqueles que não querem participar do processo sair, né, desistir de ser acionista e passar as ações, ou seja, vender as ações, né, para os sócios que estão lá dentro da companhia. Tá? Então, por isso que existe essa questão de reembolso. Então, ao invés do cara vender na bolsa, então às vezes eles vão lá e falar, olha, a ação na bolsa está valendo 15, nós vamos pagar 18 para você vender ela para nós. E aí os acionistas que estão lá dentro da empresa compram aquelas ações e o cara que deixou de ser acionista ganha mais dinheiro. Então, por isso que é um benefício mútuo, né? Todos saem beneficiados. Quórum para a aprovação, né? O que precisa? Quantos acionistas precisam para aprovar esse tipo de reestruturação societária? Então, fusão, incorporação ou cisão, é necessária a aprovação de acionistas que representem, no mínimo, metade das ações. Então, eles sempre falam assim, metade mais um. Tá? Então, se eu tiver metade dos acionistas querendo aprovar o processo de fusão, incorporação ou cisão, mais um acionista, eu consigo fazer isso. Tá? Agora, se no estatuto da empresa prever que seja uma quantidade maior, então ele tem que dizer assim, olha, para poder acontecer um processo de fusão, incorporação ou cisão, é necessário que tenha pelo menos 60% de aprovação dos acionistas. Então, já não vale mais metade mais um. Eu preciso de 60%. Mas isso se tiver no estatuto. Ok? E aí? E se não for uma sociedade anônima? E se não tiver ações? Então, no que se refere a sociedades limitadas, então as LTDAs, né? O artigo 1076 com o artigo 1071 do Código Civil, ele determina que para deliberações dos sócios sobre incorporação, fusão ou dissolução da sociedade, são necessários, no mínimo, os votos correspondentes a 3/4 do capital social, ou seja, 75% do capital social de uma limitada. Aí vamos analisar um pouquinho. Quando a gente fala de empresa limitada, nós temos vários casos. Aí você pega várias empresas limitadas que um sócio tem 90% do capital e o outro sócio tem 10%. Ou então, um sócio tem 99% do capital e o outro sócio tem 1%. Ou um sócio tem 70% do capital e o outro sócio tem 30%. Tá? Então, se for 70-30, aí os dois têm que entrar num acordo porque tem que ser 75% do capital, 3/4. Agora, se o cara tiver uma sociedade lá, 90% do capital é meu e 10% é do meu sócio. Então, eu sozinho consigo decidir. Não preciso de mais ninguém. É uma sociedade, só que eu tenho a maior parte do capital votante. Perfeito? Também tem a questão do direito dos acionistas, debenturistas, né, aqueles que compram debêntures da empresa, né, e dos credores, né?
Então, toda vez que acontecer esses processos aí, né, o que vai acontecer? No caso dos acionistas e cotistas dissidentes, né, aqueles que vão deixar a companhia, né? Então, o artigo 137 da Lei 6.404, ele atribui aos acionistas dissidentes o direito de retirada, ou seja, ele pode sair. E ele deve exercer isso em até 30 dias a partir da publicação da ata da Assembleia Geral, ok? Então, a partir do momento que a Assembleia Geral decidiu que vai fazer ou a incorporação, ou a cisão, ou a fusão, esse acionista que vai deixar, vai sair da companhia, ele tem 30 dias. Então, publicou a ata, 30 dias para poder manifestar o interesse dele. E aí, a retirada dele se dá mediante o reembolso do valor das ações. O reembolso pagando para ele, então, comprando de volta as ações dele. É lógico que, às vezes, quando você vai fazer esses processos aí, você prevê um reembolso com um valor maior do que o valor da ação realmente vale naquele momento. Ok? E o artigo 1077 do Código Civil, ele também estabelece o direito de retirada dos sócios de sociedade limitada que discordarem da aprovação de incorporação, fusão e cisão. E a retirada deve ocorrer em até 30 dias após a reunião ou após a assembleia que aprovou a operação. Então, é bem semelhante, só muda que assim, né? Ele vai ter que ser reembolsado também pelo valor que ele tinha do capital e às vezes até um pouco mais daquele valor, porque ele vai falar, não, mas olha, além do valor que eu tenho do capital, eu ainda tenho direito à parcela dos lucros deste ano, que é o ano que está acontecendo a operação, né? Porque a empresa está indo bem. Então, pode ser negociado e ele tem o direito mesmo. No caso, o direito dos debenturistas. Nos casos em que uma empresa for emissora de debêntures, recapitulando, o que é uma debênture? É um título que a empresa emite, só as sociedades anônimas podem fazer isso, e ela faz isso quando ela não quer emitir ações. Ela precisa de dinheiro, ela precisa se capitalizar, mas ela não quer aumentar o capital, ela não quer emitir ações. Então ela emite debêntures. E as debêntures pagam um valor, né, o valor investido, o valor que você investiu na companhia, mais juros e mais correção monetária. Tá? E aí o que vai acontecer? Existem debêntures que são conversíveis em ações. Então, quando eu compro a debênture, eu já sei, olha, quando for vencer a debênture daqui 4, 5 anos, que é sempre um prazo longo, né? Eu tenho o direito, se eu quiser, de converter o valor da minha debênture em ações da companhia. Por isso que os debenturistas são sempre chamados, né, para participar aí, de uma assembleia especial para poder saber, olha, vai acontecer isso com as companhias, né, ou vai haver uma incorporação, ou uma fusão, ou uma cisão, e os debenturistas, que eles são sócios indiretos, vamos dizer, né, precisam saber. Eles não podem aprovar nem decidir nada, mas eles têm que saber. E aí tem que ser dado ao debenturista a possibilidade de resgatar a debênture. E se ele falar, não, eu fiz o investimento de debênture nessa empresa, mas eu não quero saber dessa nova empresa não, então eu quero meu dinheiro de volta. Então ele tem um prazo de pelo menos 6 meses, né? Ele tem que dar um prazo mínimo para a companhia reembolsar ele. Então vai pagar o valor que ele investiu, mais os juros e correção monetária proporcional ao tempo que ele ficou com o dinheiro investido na empresa. Tá? E se for uma cisão? Né? Então, eu estou dividindo a empresa. Né? A sociedade cindida, né, que é aquela que pegou uma partezinha do patrimônio da outra, né? As sociedades que absorverem, então, as parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelo resgate das debêntures. Então, assim, ó, separei o capital, o patrimônio de uma empresa em duas. Então, formou. Só que elas tinham debenturistas. Então, tanto a empresa A quanto a empresa B vão ter que ajudar a pagar as debêntures daqueles investidores, quando vencer no prazo, sei lá, né, quando é que vai ser. Então, as duas têm, como é que a gente fala? Elas são solidárias
para poder responder pelo pagamento das debêntures. E os credores? Então, a empresa deve para alguém, né? Então, no caso de incorporação, fusão, incorporação ou fusão, o credor anterior, então aquele que tinha que receber um dinheiro da empresa, né? Então, assim, o fornecedor, a pessoa que vendeu a prazo, aquela coisa toda, né? Se ele se sentir prejudicado, ele poderá reivindicar judicialmente a anulação da operação até 60 dias após a publicação dos atos relativos à formalização. Só que tem um detalhe, ele tem que mostrar por que ele está pedindo anulação. Ele tem que dizer, olha, eu tinha que receber da empresa A, sei lá, 10 milhões de reais de uma quantidade de itens que eu vendi para ela. Aí eles resolveram fazer essa fusão, juntou as duas empresas, já faz 30 dias que eu estou tentando receber os 10 milhões e nada, né? Essa nova empresa não conseguiu se organizar para pagar o que eles me devem. Então, aí justifica, fala, olha, o cara precisa receber o dinheiro dele e essa nova empresa não conseguiu ainda se organizar para fazer os pagamentos. Então, ele pode entrar na justiça e pode pedir a anulação. Ó, cancela tudo e volta ao que era antes porque eu preciso receber. Tá? Nos casos de cisão com extinção da sociedade cindida, então vamos supor assim, olha, eu tinha uma empresa, dividi ela no meio. Então, era uma empresa de família, né? Eu dividi ela no meio, dei uma parte para um filho e uma parte para um outro filho. E essa empresa, que era a empresa mãe, deixou de existir. Então, as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio, né? Então a metade e a outra metade, elas vão responder solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. Então, não importa se a dívida está um pouco aqui, um pouco ali, mas se um dos dois deixar de pagar alguma coisa, os dois respondem pelaquela dívida que não foi paga. É o princípio de solidariedade entre as empresas. Nos casos de cisão sem extinção da sociedade cindida, então eu tinha uma empresa, dividi ela, dei uma parte para um filho, uma parte para o outro, mas a empresa continua existindo. Então a sociedade remanescente e as que absorverem as parcelas, né, que as partes que foram separadas, as três vão responder por todas as obrigações. Então também elas respondem solidariamente. Então o ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da sociedade cindida, aquela que dividiu o seu patrimônio, né, serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhe forem transferidas. Ou seja, eu transferi uma parte da dívida para uma empresa, uma parte da dívida para outra. Então, se já tiver, no momento que for feita essa separação, explícito que cada uma vai arcar com as obrigações que recebeu, então acabou, não tem problema. Então, não existe solidariedade entre as empresas. Então, nesse caso, né, qualquer credor anterior à cisão poderá se opor à estipulação, ou seja, ele pode falar, olha, eu não concordo porque eu sou um credor da empresa B, que recebeu uma parte do patrimônio da empresa cindida, né, e essa empresa não me pagou até agora. Então ele tem até 90 dias para reclamar. Por isso, quando acontece processo, por exemplo, de cisão, as empresas têm que tomar bastante cuidado para não dar esses problemas de pagamento para os credores, senão pode melar todo o processo de incorporação, fusão ou cisão. Tá? Então, é direito dos credores pedirem anulação se eles não estiverem recebendo os valores que eles têm direito. Agora vem um que também é bem facinho, né? Transformação. Então, olha, eu tenho uma sociedade limitada. De repente, eu resolvo transformar ela numa sociedade anônima. Ou eu tenho uma sociedade anônima de capital fechado. E eu quero transformar ela numa sociedade anônima de capital aberto. É uma transformação. Então, a Lei 6.404 ele fala para nós, olha, artigo 220. Transformação é a operação pela qual a sociedade passa de um tipo para o outro. Então, que nem eu falei, ó, de uma sociedade limitada para uma sociedade anônima. Mas pode acontecer também de uma sociedade anônima resolver
ser transformada numa limitada. Pode acontecer isso. Porque os impostos, os tributos, as taxas sobre uma sociedade anônima são bem maiores do que sobre uma sociedade limitada. E às vezes os sócios, tá, resolvem transformar. É lógico que para transformar uma SA em uma limitada, a SA tem que ter capital fechado, tá? Capital aberto é muito difícil acontecer isso, mas capital fechado pode. E ainda tem aqui, no artigo 221, fala para nós assim, a transformação, ela exige o consentimento unânime, ou seja, de todos os sócios ou de todos os acionistas, salvo se estiver previsto essa transformação no estatuto ou no contrato social. Então, se já tiver previsto no contrato ou no estatuto, o sócio que não concorda tem o direito de se retirar da sociedade. Tá? Agora, se não tiver previsto no estatuto nem no contrato, todos os sócios têm que aprovar ou todos os acionistas têm que aprovar. Caso contrário, não pode fazer a transformação. Ainda tem no Código Civil, o artigo 1113, que ele fala para nós, o ato de transformação, ele é independente de dissolução ou liquidação da sociedade. Então, assim, não vai dissolver nem vai liquidar. Ele vai só transformar. E vai obedecer aos preceitos reguladores da Constituição e inscrição próprios do tipo em que vai se converter. Então, ele fala assim, olha, a partir do momento que você se transformar de uma limitada numa SA, você vai ter que assumir toda a responsabilidade desse novo tipo societário. Então, tudo que a lei determina que a SA vai ter que fazer, essa nova empresa, né, que se transformou de limitada para SA, vai ter que cumprir. E o artigo 1114, ele também acrescenta, né? A transformação depende do consentimento de todos os sócios, a não ser que esteja prevista no ato constitutivo, seja estatuto ou contrato. Caso em que o dissidente pode se retirar, tá, da sociedade, né, aplicando-se no silêncio do estatuto ou do contrato social. Ou seja, se não tiver previsto no estatuto ou no contrato a saída do sócio por não concordar com esse tipo de transformação, o Código Civil diz para nós, olha, a legislação maior, que é o próprio Código Civil, vai lá e fala, olha, já que não está previsto no contrato nem no estatuto, o Código Civil diz que pode sair e vocês vão ter que pagar a parte do capital dele. E fala para nós, olha, a transformação exige 2 atos. A deliberação de transformação, ou seja, a decisão, né, de transformar, de acordo com as regras do atual tipo societário. Então, se é uma sociedade limitada, precisa reunir os sócios e eles aprovarem. Se é uma SA, então reunir os acionistas e aprovar numa assembleia. E o segundo ato é a constituição de acordo com as regras do tipo societário em que a sociedade será convertida. Então, é uma limitada, vai para uma SA. Então, vamos fazer um estatuto social, vamos definir quantas ações e assim por diante, tal, e muda, né? Vai lá, transforma na junta, olha, não vai mais ser limitada, agora vai ser uma sociedade anônima. Ou não vai ser uma sociedade anônima, agora vai ser uma limitada. Então depende do novo tipo societário que vai ser convertido. Corporação. Aí ele está falando para nós aqui, olha, existe uma empresa que é a empresa AB e tem a empresa C. E aí o que vai acontecer essas duas empresas são absorvidas por uma outra empresa e formam a empresa ABC. Então a incorporação é a operação pelo qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra. E essa outra empresa vai receber todos os direitos e vai ter que arcar com todas as obrigações das duas empresas ou de tantas empresas que ela incorporar. E para ocorrer o processo de incorporação, é necessário obter a aprovação da operação pela incorporada e pela incorporadora. Incorporadora é aquela que vai absorver todas as outras. Incorporada é aquela que vai ser absorvida.
por meio de uma reunião de sócios para sociedades empresariais, como uma limitada, por exemplo, ou pela Assembleia Geral dos Acionistas para sociedades anônimas. Tá? Aqui vem a explicação de acordo com a lei, mas eu acho que não... Eu preciso que vocês leiam, mas eu acho que não é nada fora do comum. Tá? Fora o que eu já expliquei antes, aqui só vem o detalhamento legal, né? O que a lei fala. Mas não deixem de dar uma lidinha, tá? Cisão. Então tá aqui, olha. Cisão é divisão. Então eu tenho a empresa ABC. Eu vou pegar essa empresa e vou dividir o patrimônio dela, né? E vou formar. Uma parte forma a empresa A, uma parte forma a empresa B e uma parte forma a empresa C. Tá? Então a cisão é uma operação pelo qual uma empresa, que é a empresa cindida, é aquela que vai ser dividida, transfere o seu patrimônio para uma ou mais sociedades. Aqui é o seu patrimônio. É do seu. E aí é aquela questão, né? Existem duas formas de cisão. Total, então todo o patrimônio passa para outra empresa e a sociedade que foi dividida, cindida, ela deixa de existir. Ou parcial, que é quando uma parte do patrimônio passa para uma ou mais empresas, né? Mas a sociedade cindida, aquela que foi feita a divisão do patrimônio, continua existindo, só que com um capital menor, um patrimônio menor. Professor, Oi. quando isso é uma boa ideia? Olha, acontece isso aqui no caso de espólio. Vamos supor assim, briga de herdeiros, né? Às vezes acontece, fala assim, olha, eu tenho uma empresa e tenho, sei lá, 4 herdeiros, né? E aí eu já tô quase no pé na cova, né? Eu já tô assim, eu sou o dono da empresa, mas os meus herdeiros ficam naquela briga o tempo todo, um querendo matar o outro para poder ficar com a empresa. Então, às vezes, o que é interessante fazer? Faz uma cisão. Pega lá e fala, olha, eu vou pegar a empresa que é grandona e vou dividir. Então, uma parte fica com você, forma a sua empresa, uma parte fica com você, forma a sua empresa, e uma parte fica com você, forma a sua empresa. Então, cada um dos herdeiros passa a ter uma parte do patrimônio, bens, direitos e obrigações, vai tocar o negócio por conta própria, vai fazer do seu jeito, né? Porque às vezes a briga é porque assim, não, eu quero que seja feito do meu jeito, o outro fala, não, eu também quero que seja feito do meu jeito. Então, cada um com a sua empresa, cada um vai fazer do seu jeito. E o dono lá, o pai, né, da família, continua com a empresa original, só que menorzinha. Menos capital, menos patrimônio, e vai tocando a empresa até o dia que ele morrer. Ao dia que ele morrer, outra briga para ver como é que vai ficar a divisão do resto do patrimônio. Às vezes a cisão pode acontecer por isso. Ou pode acontecer também quando dois sócios não estão se entendendo e resolvem dividir a empresa. Então fala, olha, não está dando certo, vamos se separar, mas vamos dividir a empresa. Então, tanto por cento fica comigo, tanto por cento fica com você. E aí cada um forma a sua empresa. Entendi. Tá? Tá bom. Da mesma forma que eu falei no anterior, olha, aqui vem a parte legal, a parte que está lá na Lei 6.404, né? Mas assim, eu gostaria que vocês dessem uma lida. É pequenininho, ó, é um artigo só e 3 parágrafos. Mas deem uma lidinha só para ver. Eu acho que assim, o importante é conhecer, saber isso aqui, que é o conceito, né? Que é o que é cisão, né? O próximo item. Ah, não tem mais parágrafo, eu que enganei. Fusão. Fusão é juntar. Então, cisão é dividir, fusão é juntar. Então, eu tenho, no caso, uma fusão empresa A e empresa B. Eu junto as duas e formo a empresa AB ou a empresa C. Tá? Então, detalhe, a fusão é uma operação pela qual uma ou várias empresas elas deixam de existir e surge uma nova sociedade. Então, a diferença de incorporação é que assim, a empresa incorporadora ela absorve as outras, mas ela continua existindo. No caso da fusão, a gente pensa assim, ó, a empresa A, a empresa B, elas duas deixam de existir e formam uma nova empresa. Isso é uma fusão. Tudo bem?
Então a gente fala assim, na fusão, todas as sociedades fusionadas, que são juntadas, né, se extinguem para dar lugar à formação de uma nova sociedade. E essa nova sociedade deverá assumir todas as obrigações ativas e passivas da sociedade, das sociedades fusionadas, e passará a existir com os sócios e com o patrimônio das empresas anteriores. Tá? Então, junta tudo, só que assim, a empresa A não existe mais, a empresa B não existe mais. Agora eu tenho a empresa AB. Então, junta o patrimônio das duas empresas na nova empresa, só que também os sócios das duas empresas na nova empresa. Né? Aqui também tem a parte de legislação, que é o que tem na 6.404, está aqui, ó, no Código Civil. E aí nós temos aqui, né, modalidades de controle societário, né, o controle acionário. Então, no Brasil, a praxis, né, a prática societária, permite identificar 4 diferentes modalidades de controle acionário. Então, o azulzinho, majoritário. Então, quem é o majoritário? Aquele que tem a maior parte do capital com direito a voto. Então, ele manda e desmanda na empresa. Esse é o perfil do majoritário. Quem é o minoritário? É aquele acionista ou grupo de acionistas que detém uma parte pequena do capital. Ou seja, mesmo que junte todo mundo que tem um pouquinho de ação, não dá um percentual suficiente para mudar uma decisão do majoritário, por exemplo. Tá? Então vamos supor, o majoritário tem 70%, ele sozinho tem 70% do capital. Aí os outros 30% estão espalhados em mais 50 pessoas. Mesmo que junte todos os 50 acionistas minoritários, todos eles juntos só têm 30% do capital. Então, se eles quiserem mudar uma decisão do majoritário, eles não conseguem. Porque eles não têm, vamos dizer assim, controle da companhia. Eles são minoritários, eles têm a menor parte do capital, ou a parte menor do capital. Compartilhado ocorre quando mais de um acionista exerce o controle em conjunto. Então, compartilhado é quando, assim, praticamente eu tenho, vamos supor, 40% do capital com um acionista, 40% com outro acionista. Então, um sozinho não consegue decidir, o outro sozinho também não consegue. E 20% está na mão de outras pessoas. Agora, se os dois que têm 40% se juntar, eles vão ter 80% do capital. Agora, em conjunto, com o controle compartilhado, eles conseguem, então, tocar a empresa. Tá? Então, a gente fala assim, é um acordo de acionistas. Isso também pode acontecer, por exemplo, assim, olha, nós temos aí 6 acionistas que têm 15% do capital. Cada um tem 15%. Então você pensa assim, 15, 15, 30, 30 com 30, 60, mais 30, 90. Então, os 6 juntos têm 90% do capital. Sozinhos, eles têm só 15% do capital. Cada um deles. Então, à medida que eles se juntarem, ou seja, que eles fizerem um acordo entre eles, e tiver mais de 50%, aquele grupo que tiver mais de 50% já controla a companhia. Só que tem que lembrar, tem que ser um acordo, porque cada um deles sozinho não tem o controle total. Mas quando eles se juntam, né, se 4 se juntarem, já deu 60%, já mandam na companhia. Entendeu? Então a gente fala, isso aí é o controle compartilhado. E controle pulverizado, né? Esse é muito difícil de acontecer, né? Então, vamos dizer assim, as ações estão tão espalhadas, né? Tão, vamos dizer assim, divididas, né? Que ninguém tem o controle. Então, o que vai acontecer? A companhia tem que ser controlada por administradores profissionais, por membros do conselho de administração e diretoria, né? Então, tem tantas ações espalhadas, né, que não conseguem se juntar para fazer um acordo, né? Então eles põem numa assembleia, olha,
Vamos sugerir uma pessoa para ser o presidente da empresa, vamos formar um conselho de administração, vamos contratar diretores profissionais e eles prestam contas, no caso, para nós acionistas, né? Porque nós não conseguimos administrar por conta própria, porque é um grupo muito grande de pessoas que tem as ações, né? E não chegamos a um consenso. Então eles falam que é a modalidade menos usual, porque o que acontece? Na verdade, quando se fala de empresas que têm profissionais administrando essas empresas SAs, normalmente esses profissionais ou representa um acionista, que é o acionista que manda, ou é o próprio acionista que está ali na administração. Tá? Então, por isso que a gente fala é menos usado, pulverizado, porque é difícil uma empresa que não tem alguém que tem um controle acionário dela, né? Sempre tem alguém que tem uma parte maior e acaba conseguindo controlar a companhia de uma forma ou de outra, né? Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma coisa? Eu acho que eu vou deixar essa parte para depois. Bom, voltando um trechinho, deixa eu só fazer um comentário com vocês. Espera aí. Estou mexendo aqui, mas não é aqui. Tem uns exercícios. Deve estar na página 63. É que eu já mexi aqui, né? Mas eu acho que está na página 63. São quantos exercícios? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Só 7, tá? Pouquinho. Eu vou pedir para vocês o seguinte. Vocês vão fazer desses 7 exercícios, tá? Tranquilo que o que eu já expliquei tá belezinha para fazer. Vão mandar para mim no meu e-mail do jeito que nós já fizemos anteriormente. Então, por exemplo, exercício 1, qual que é a resposta? A. Exercício 2, qual que é a resposta? B. 3, C. 4, D. 5, E. Eu só quero o número da questão e a letrinha, com o nome completo de vocês. Beleza? Beleza. Professor, você vai mandar apostila? A apostila você já tem. Mas com ela inteira, porque se eu não me engano, você mandou a que tinha as 2 primeiras partes e você disse que depois ia mandar a terceira e a quarta, porque ela não estava completa ainda. Então, Me corrija se eu estiver errada. ixi, Fia, nessa altura do campeonato, depois de quase um ano preso dentro de casa em pandemia, eu não consigo corrigir mais ninguém, não. Bom, eu vou mandar então para... vocês são tudo da mesma turma, não são? Ou só Maria Júlia que não é? Ela não é, mas ela tá no grupo, então ela Tá no consegue grupo? pegar. Sim. Eu mando para você então, Ana Beatriz. Sim, por favor. Tá, então eu já vou ver lá e já mando. Então, só para a gente recapitular, vocês vão fazer essas questões, mandar, e a gente já completa então a pontuação de contabilidade avançada. Por quê? Vocês estão percebendo que já está bem próximo de começar as avaliações. Então, eu não quero deixar nada acumulado, nada pendente, né? Então, coloquem no grupo que o pessoal tem, são 7 questões super simples de fazer. Vocês vão responder, mandar para mim. Eu já vou pontuar, encerro essa parte de nota de trabalho de sala e depois nós só vamos fazer revisão, tirar algumas dúvidas para a prova que vai acontecer no final do mês, tá? Eu vou completar o que falta da apostila na próxima aula, já mando amanhã para vocês a apostila completa, beleza? E aí a gente completa semana que vem e faz revisão depois. Combinado? Combinado. Perfeito, então. Gente, por hoje, então, era o que eu tinha previsto. Daí eu já mando a apostila e mando aqueles exercícios de consolidação. Tá bom. Tá? Tá. Então, gente, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite e até quinta, né? É isso? Isso. Perfeito, então. Boa noite, professor. Boa noite, Daniel. Boa noite.